Bem-vindos a mais um vídeo Teotópicos e Filhos de Maria. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso diário bíblico, ok? Sendo que nós vamos começar por domingo, passar por segunda e hoje. Então, primeira leitura está em Isaías capítulo 43, versículo 16 a 21, ok? Assim diz o Senhor, aquele que abriu o caminho pelo mar, passagem entre as águas violentas, e trouxe carros e cavalos, batalhões de elite. Foram derrubados, jamais se levantarão. Acabaram, apagaram-se como um pavio. Não deveis ficar lembrando das coisas de outrora, nem preciso ter saudade das coisas do passado. Eis que estou fazendo coisas novas. Estão surgindo agora, e vós não percebeis? Sim, no deserto eu abro um caminho, rasgo rios na terra seca. Glorificam-me os animais selvagens, chacais e avestruzes, por eu ter feito brotar água no deserto, rios e na terra seca. Para dar de beber ao meu povo, o meu escolhido. O povo que formei para mim vai recitar então o meu louvor. Vamos agora então para a segunda leitura. Está em Filipenses capítulo 3, versículos de 8 a 14. Mais que isso, julgo que tudo é prejuízo diante deste bem supremo que é o conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi tudo e considero tudo como um lixo, a fim de ganhar Cristo e ser encontrado unido a ele. E isto com a minha justiça que vem da lei, isto não com a minha justiça que vem da lei, mas com a justiça que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus, com base na fé. É assim que eu conheço Cristo, a força de sua ressurreição e a comunhão com os seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na sua morte, para ver se chego até a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido tudo isso, ou já me tenha tornado perfeito, mas continuo correndo para alcançá-lo, visto que eu mesmo fui alcançado pelo Cristo Jesus. Irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado. Uma coisa, porém, faço, esquecendo o que fica para trás, lanço-me para o que está à frente. Lanço-me em direção à meta, para conquistar o prêmio que do alto Deus me chama a receber no Cristo Jesus. É assim que nós os perfeitos, devemos pensar. E se tiverdes um outro modo de pensar, nisto também Deus vos esclarecerá. No entanto, qualquer que seja o ponto que tenhamos chegado, continuemos na mesma direção. Ok? Agora nós vamos para a leitura de João, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1 a 11. (1 a 11). Jesus foi ao Monte das Oliveiras de madrugada, voltou ao templo e todo o povo se reuniu ao redor dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Colocando no meio, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi flagrada cometendo adultério. Moisés, na lei, nos mandou apedrejar tais mulheres. E tu que dizes? Eles perguntavam isso para experimentá-lo e ter motivo para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Como insistissem em perguntar, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecados, atire a primeira pedra. Inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo isso, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho com a mulher, que estava no meio em pé. Ele levantou-se e disse: Mulher, onde estão eles?
ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Jesus então lhe disse: eu também não te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Comentário. O profeta Isaías reconhece a ação libertadora de Deus na história. Se nem sempre o povo é fiel, o Senhor é generoso e vai fazer brotar água abundante, matando sua sede. Sua fidelidade promove vida do povo, pois ele será motivo de alegria e ação de graça. O povo deve sentir que sua sorte mudou e sua confiança será recompensada. O sonho de Paulo e de todos nós é que nos identifiquemos com Cristo, pois nele encontramos a vida, a liberdade e a água que sacia a nossa sede. Essa configuração com Cristo inclui a participação em sua vida e em seus sofrimentos, mas acima de tudo na ressurreição. A cena do Evangelho revela a prática do amor misericordioso de Jesus. O povo se reúne ao redor dele para ouvir seus ensinamentos. Os escribas e os fariseus, incomodados com a prática misericordiosa de Jesus, querem surpreendê-lo em alguma palavra ou atitude contra a lei. Uma mulher surpreendida em adultério é apresentada a Jesus. O adultério era passível de apedrejamento. Jesus, como um escriba agachado, escreve no chão os pecados dos seus acusadores. Cada um dos presentes, vendo-se refletido no escrito, reconhece os próprios pecados e se retira. Vivemos rodeados de pessoas prontas para buscar culpados e apontar os pecados dos outros sem considerar os seus. Jesus levanta-se como um juiz e desafia a tirar a primeira pedra. O silêncio que se segue expressa a tomada de consciência das próprias fragilidades. Jesus consegue tocar a consciência daquele povo e reverter uma visão injusta e preconceituosa em relação à mulher. A moral e o desejo de condenar estão visivelmente presentes numa sociedade hipócrita. Servem-se da fraqueza de uma mulher para justificar sua aparente integridade. Para eles, a adúltera deveria ser condenada, enquanto o adúltero nem sequer aparece. A aplicação justa da lei salva a mulher de ser condenada e ajuda os presentes, também pecadores, a tomarem consciência. Acima da lei sempre está a situação concreta de cada pessoa e sua história. Todo julgamento é uma pedra atirada no outro sem olhar para os próprios pecados. Mais do que refletir, mais do que censura e punição, o que toca e converte o coração das pessoas é o amor misericordioso. Em Jesus, Deus faz coisas novas. Pela conversão são abandonados os falsos valores do passado, tais como poder e glória, e assumindo os novos valores do reino, humildade e misericórdia e justiça. Agora nós vamos para a leitura do dia 7. Tá? Vamos a Daniel, capítulo 13, versículos de 1 a 9, versículos de 15 a 17, versículos de 19 a 30 e versículos de 33 a 62. E depois ao Evangelho de São João, capítulo 8, versículos de 12 a 20. Tá? Então nós vamos para Daniel. Primeiro, capítulo 13, do 1 ao 9. Havia um homem de nome Joaquim, que residia na Babilônia. Era casado com uma mulher de nome Susana, filha de Eucias, mulher bonita e muito religiosa. Seus pais, gente correta como eram, tinham educado a filha na lei de Moisés. Joaquim era um homem muito rico e tinha um espaçoso jardim junto à sua casa. Os judeus costumavam reunir-se ali, porque Joaquim era o mais respeitado de todos eles.
Para aquele ano tinham sido nomeados como dirigentes 2 anciãos do povo, dos quais o Senhor disse: a injustiça brotou na Babilônia, vinda dos anciãos que pareciam governar o povo. Esses 2 frequentavam a casa de Joaquim, pois era ali que as pessoas iam procurá-los quando tinham alguma coisa a resolver. Acontecia que, quando o povo ia-se embora, por volta do meio-dia, Susana saía para dar umas voltas no jardim do seu marido. Os 2 anciãos todos os dias viam Susana sair para dar seu passeio e assim começaram a cobiçá-la. Perverteram o pensamento, desviaram o olhar para não enxergarem a Deus do céu, nem se lembrarem dos justos juízos. Estavam os 2 à espreita de uma ocasião oportuna, quando um dia ela saiu com 2 jovens escravas, como nos outros dias, e teve vontade de tomar banho no jardim, porque estava fazendo calor. Não havia mais ninguém, a não ser 2 anciãos que estavam escondidos observando Susana. Ela disse às escravas: tragam-me sabão e perfumes, e feche o portão do bosque, porque vou tomar um banho. 19:30. Bastou as escravas saírem, os dois anciãos deixaram o esconderijo e foram ao encontro de Susana. Disseram-lhe: olha, os portões do jardim estão fechados e ninguém está nos vendo. Nós estamos te desejando. Concorda conosco? Vamos manter relações. Se não concordares, nós acusaremos que um rapaz esteve aqui contigo e que foi por isso que mandaste saírem seus escravos. Susana suspirou e disse: a situação para mim está difícil por todos os lados. Se eu fizer isso aí, estou condenada à morte. Se não fizer, sei que não escapo de vossas mãos. Mas prefiro dizer não e cair nas vossas mãos e acometer o pecado contra o Senhor. Em seguida, ela gritou bem alto, mas os 2 anciãos também gritaram contra ela. Um dos 2 correu e abriu os portões do jardim. O pessoal de casa, ao ouvir gritos no jardim, veio correndo pela porta lateral. Ao ver o que tinha acontecido a Susana, os 2 anciãos contaram então a sua história. Os empregados ficaram muito envergonhados, porque nunca tinham ouvido falar qualquer coisa desse tipo contra Susana. No outro dia, quando o povo se reuniu na casa de seu marido Joaquim, os 2 anciãos vieram com a cabeça cheia de planos malvados contra Susana, a fim de condená-la à morte. Disseram, pois, na presença do povo: mandai chamar Susana, filha de Elcias, esposa de Joaquim. Mandaram chamá-la. Ela veio, e com ela vieram também seus pais e seus filhos e todos os seus parentes. Os que estavam ao lado dela, todos os que estavam vendo, puseram-se a chorar. Os 2 anciãos ficaram de pé diante do povo e puseram as mãos sobre a cabeça de Susana. Chorando, ela olhava para o céu, pois seu coração confiava no Senhor. Disseram, pois, os 2 anciãos: estávamos nós 2, passeando pelo jardim, quando veio Susana, acompanhado pelas 2 escravas. Logo depois, ela fechou os portões dos bosques e mandou as escravas retirarem. Foi quando veio ao encontro um rapaz que, até então, estava escondido e se deitou com ela. Nós estávamos no outro canto do bosque e, ao vermos aquela imoralidade, corremos para o lado deles. Vimos os 2 agarrados um ao outro, mas não pudemos segurar o rapaz, que era mais forte do que nós. Ele conseguiu abrir o portão e fugir. A Susana, porém, nós seguramos e perguntamos quem era o tal rapaz, mas ela não quis dizer. É o que temos a testemunhar. A multidão acreditou neles, pois eram anciãos do povo.
e ainda mais dirigente, e decidiram condenar Susana à morte. Em alta voz, assim exclamou Susana: ó Deus eterno, que conheces o que está escondido, que tudo vês, antes que aconteça, tu sabes muito bem que deram um testemunho falso contra mim. Vou morrer, mas sem ter feito nada daquilo de que me acusam. O Senhor atendeu o seu clamor. No momento em que era conduzida para a morte, o Senhor despertou o Espírito Santo de um jovem rapaz de nome Daniel. Ele gritou bem alto: não tenho nada a ver com a morte dessa mulher, estou inocente. O povo inteiro voltou-se para ele, dizendo: o que foi que você disse? De pé, no meio deles, assim falou Daniel: como sois idiotas, israelitas! Sem julgamento e sem formar uma ideia clara, acabais de condenar à morte uma mulher israelita. Voltai para o tribunal. Foi falso testemunho desses homens contra ela. Todo o povo voltou correndo. Os anciãos disseram a Daniel: vem, senta-te no nosso meio e explica para nós, pois Deus já te deu maturidade suficiente. Daniel disse: colocai os dois, um bem distante do outro, que vou julgá-los. Depois de ter isolado um do outro, Daniel disse ao primeiro deles: ó homem envelhecido na malícia, agora teus pecados vão aparecer, tudo o que já vinhas praticando, ao dar sentenças injustas, condenando o inocente e deixar sair livre o culpado, quando a palavra do Senhor é: cuidado para não condenar à morte o inocente e o justo. Agora, pois, se viste mesmo, dize debaixo de que árvore viste os dois se entretendo. Ele respondeu: debaixo de uma acácia. Daniel disse: pois mentiste exatamente contra a tua própria cabeça. O anjo de Deus já recebeu a ordem de cerrar-te ao meio, pois de mandar embora este, Daniel fez vir o outro. Disse-lhe: geração de Canaã, não de Judá. A beleza feminina te desnorteou, a paixão te fez perder a cabeça. Era assim que fazíeis com as mulheres de Israel? E elas, por medo, se entregavam aos vossos desejos. Mas esta filha de Judá resistiu às vossas indecências. Dize-me então, entretendo, ele respondeu: debaixo de um carvalho. Dize-me então, debaixo de que árvores apanhaste os dois se entretendo? Ele respondeu: debaixo de um carvalho. Daniel disse: pois acaba de mentir exatamente contra a tua cabeça, com a espada na mão. O anjo de Deus está esperando para cortar-te ao meio e acabar com os dois. Toda a multidão começou a aclamar e dar louvores a Deus, que salva os que nele confiam. Em seguida, todos se levantaram contra os dois anciãos, pois Daniel tinha provado por suas próprias bocas que eles estavam mentindo. Fizeram com eles o que fizeram com Susana. De acordo com a lei de Moisés, foi assim que naquele dia condenaram os dois à morte, salvando uma pessoa inocente. Evangelho, João 8, 12 e 20. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A isso os fariseus lhe disseram: tu dás testemunho de ti mesmo. Teu testemunho não é digno de fé. Respondeu-lhe Jesus: embora eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é digno de fé, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a aparência, e não julgo ninguém. Eu não julgo ninguém. E se julgo, o meu julgamento é conforme a verdade, porque não estou sozinho, mas comigo mesmo. Comigo está o Pai que me enviou. Ora,
Na vossa lei está escrito: o testemunho de duas pessoas é digno de fé. Eu dou testemunho de mim mesmo, e meu Pai que me enviou o dá também. Perguntaram-lhe: onde está o teu Pai? Respondeu Jesus: não conheceis nem a mim e nem a meu Pai. Se me conhecesseis, certamente conhecerias também o meu Pai. Essas palavras proferiu Jesus ensinando no templo junto aos cofres de esmola. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A luz tem como finalidade clarear os caminhos e a própria vida, proporcionando liberdade em relação aos obstáculos. Andar na luz é ter a certeza de chegar ao final do caminho sem cair, como acontece com quem anda no escuro. O texto do Evangelho está centrado na questão do testemunho. O tema revela as contrariedades ou polêmicas existentes entre os cristãos e a sociedade do primeiro século. Jesus, plenamente consciente, afirma seu total conhecimento de si e a unidade entre ele e o Pai. A afirmação de si mesmo mostra, ao mesmo tempo, a obstinação dos seus opositores. Podemos também passar por situações que somos avaliados exteriormente. No entanto, nossa consciência é o nosso melhor juiz. Agora nós vamos dar continuidade à leitura de hoje, 8 de abril, ok? Números, capítulo 21, versículo 4 a 9, e João, capítulo 8, versículo 21 a 30. Então vamos para Números. Números 21, 4 a 9. Os israelitas partiram do Monte Or pelo caminho que leva ao Mar Vermelho para contornar a terra de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a protestar contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste sair do Egito? Para morrermos no deserto? Não há comida nem água, e já estamos com nojo desse alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os picavam, e muita gente de Israel morreu. O povo dirigiu-se a Moisés e disse: pecamos, falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo, e o Senhor lhe respondeu: Faze uma serpente venenosa e coloca sobre a haste. Aquele que for mordido, mas olhar para ela, ficará com vida. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e colocou-se sobre o poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Palavra do Senhor, graças a Deus. João, capítulo 8, versículo 21 a 30. De novo Jesus lhe disse: Eu me vou e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus então comentavam: acaso ele irá se matar? Pois ele diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. Ele continuou a falar: vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. De fato, se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Eles lhe perguntaram: quem és tu então? Jesus respondeu: de início, isto mesmo que vos estou falando. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que ouve dele é o que falo ao mundo. Eles, porém, não compreenderam o que estava lhes falando do Pai. Por isso, Jesus continuou:
Quando tiverdes levado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo apenas aquilo que está comigo. Perdão. Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo apenas aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque eu sempre faço o que é do seu agrado. Como falasse essas coisas, muitos passaram a crer nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Para finalizar, vamos aos comentários. As palavras de Jesus se tornaram estranhas e incompreensíveis para seus opositores. Ele fala de sua futura partida e é mal interpretado. Não acreditam, pois são incapazes de conhecer que quem lhes fala é o Filho, o enviado de Deus. Assim, não conseguem perceber a missão de Jesus. Para os evangelistas, João, essa ignorância e dureza de coração a respeito de sua missão provam que os seus ouvintes ainda estão no pecado. E muitos continuarão na ignorância e no pecado por não se abrirem ao conhecimento e por não aderirem à verdade. Entrar em sintonia com Jesus significa reconhecê-lo como ele é, Verbo de Deus que se faz carne, e assumir sua proposta de vida. A pregação da verdade incomoda. Por isso, os líderes decidem eliminá-los diante de tal dureza de coração. Jesus avisa: eles é que vão morrer em seus pecados, se não se converterem. Abrir o coração à verdade, hoje, inclui escutar o clamor da natureza e da mãe da terra, cuidar do meio ambiente, que o Senhor espalhe vida neste chão. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo longo, né? Porque foram 3 leituras de 3 dias, no caso. Foram várias leituras de 3 dias, né? Mas espero que vocês consigam entender um pouco do que Deus está falando pra gente aí nessas leituras e nos evangelhos, ok? Grande abraço, Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser.